todas! Estamos dando início a mais um programa Espaço Mulher. Um programa que foi feito para você. Um programa foi pensado em você que é uma empresária, você que é uma dona de casa, você que é uma jovem, você que é mãe. Esse programa foi todo pensado em você. Nesse programa hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Assunto esse que eu tenho certeza que vai fazer você refletir sobre muitas coisas na sua vida. Então, o tema desse programa hoje é sobre antes de casar, olhos bem abertos. Mas o que é isso de antes de casar, olhos bem abertos? Se você quiser saber, fique conosco, porque logo nós estaremos com a nossa convidada especial, a Manu, que vai trazer para nós esse tema tão bom de se falar, porque é algo que para constituir uma família nós precisamos de saber o que vamos fazer depois, quer dizer, antes de casar, certo? Então fique conosco e eu convido você que está nos assistindo a entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, deixar aqui a sua mensagem, deixar também fotos, deixar também de onde você está falando, para que a gente possa saber que não estamos aqui sozinhos, mas temos você aí desse lado para estar conosco. E tenha certeza que este programa vai ser maravilhoso. E já começamos o nosso programa e não seria diferente. Hoje eu venho trazer para você uma dica do dia, que é não manipule. Exatamente, nós não podemos manipular as pessoas que estão à nossa volta, seja o nosso marido, seja no trabalho, seja até mesmo com os nossos filhos. Nós temos que aprender que o ato de manipular é um ato que não traz benefício para nós. Por mais que seja aquilo que nós queremos que a outra pessoa faça, mas não é manipulando essa outra pessoa que nós vamos conseguir obter aquilo que nós queremos. O manipular é algo que faz com que mostra, na verdade, que nós somos egoístas, porque queremos que a pessoa faça aquilo que ela não quer fazer, porque nós assim achamos que tem que ser feito. Então, mulher maravilhosa, uma dica fica aqui para você hoje. Não use esse método nem com o seu marido, nem com os seus filhos e também não se deixe levar por manipulação. Nós temos que aprender qual é o nosso lugar, onde nós estamos e o porquê nós estamos aqui. Hoje nós, neste programa, vamos falar sobre algo interessante, mas que fica aqui a dica, minha amada. Não use a manipulação para nada. E como eu disse, estamos aqui no nosso momento onde nós vamos conversar, onde nós vamos falar sobre um assunto interessante, né? Um título interessante que diz antes de casar. E aqui diz olhos bem abertos. E o porquê que antes de casar, olhos bem abertos? Nós vamos aprender um bocadinho sobre isso, né? O porquê que nós temos que ter os olhos bem abertos e também vamos falar a importância do namoro. É importante nós entendermos a importância do namoro, porque onde nós estamos hoje, nós vivemos num lugar, num mundo, onde o namoro nada mais é do que uma brincadeira. Mas hoje nós vamos aprender qual é a importância do namoro. E eu tenho aqui do meu lado a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Manu. Olá, obrigada. É um prazer te receber hoje. Hoje nós vamos falar sobre algo de jovens, não é? Você é uma jovem, não é casada, pois não? Ainda não. Não tem namorado? Não. Pronto, mas já estudou? Já. Exatamente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema de antes de casar, olhos bem abertos. E o que você tem assim para nos dizer sobre esse tema, assim, através daqui do primeiro capítulo que nós vamos falar hoje? Sim, o primeiro capítulo ele fala muito sobre, já fala sobre o título do livro, né? Nós temos os olhos abertos. Porque muitas vezes isso é estranho, tipo, antes de casar, olhos abertos, como assim? É porque é importante nós entendermos que o namoro serve para isso, né? Nós abrimos e prestamos atenção em que a gente consegue aturar naquela pessoa, digamos assim, Sim. E o que a gente não consegue. Exatamente. Então, por isso que é importante nós termos os olhos abertos. E é uma coisa interessante que fala é que depois do namoro, durante o casamento, os olhos têm que ficar
fechados. E isso porque... é muito estranho, né? É. Isso é muito engraçado também. É um título extremamente estranho, mas é uma verdade. É uma Não verdade. Porque a gente tá namorando, a gente já vê ali o que eu consigo, o que eu não consigo aturar naquela pessoa. Sim. Mas aí, quando eu casar, eu já casei. Então não tem como eu falar, isso aí, como é que vai mudar agora que já casou? Não tem como. Então, por isso é importante nós termos os olhos fechados. Depois de casar. Depois de e casar. depois os olhos bem abertos antes. Exato. Porque você vai estar, na verdade, como é que eu posso dizer? Escolhendo alguém para passar a vida toda. Exato. Né? Então é importante a gente, mas assim, ter os olhos abertos. Em que sentido, em que ponto, né? Nós estamos falando para um monte de mulheres, nós estamos falando para um monte de jovens que se calhar estão começando ou estão pensando em começar a sua família, estão pensando em começar a construir um sonho na sua mente. Então, como é que nós podemos mostrar e comunicar isso, né? Fazer com que elas possam entender o que é ter os olhos abertos. Então, ter os olhos abertos é, assim, muitas vezes a gente procura aquela pessoa perfeita, né? Sim. Que vai suprir todas as minhas necessidades e tudo mais. Mas a triste realidade é que nós não vamos encontrar alguém assim. Então, no sentido de ter os olhos abertos, é nós prestarmos atenção. Por exemplo, as pessoas têm defeito, mas o que eu consigo aturar e o que eu não consigo? Sim. O que eu consigo, tudo bem, eu consigo sobreviver com isso, mas já tem coisas que pra mim já não faz sentido. Então, é ter os olhos abertos nesse sentido mesmo. Sim, sim, é realmente isso. Nós conseguimos identificar na outra pessoa aquilo que vamos suportar, como você disse, e aquilo que nós não vamos suportar, porque realmente nós temos que olhar para os defeitos. Credo, que horror, né? Né? Que horror, eu tô namorando e eu vou olhar para os defeitos do outro. Os defeitos, exato. Sim, é aqui que tá o grande segredo para uma família feliz, para que você possa ter um casamento feliz. É você olhar para os defeitos. E olhar para esses defeitos de qual maneira? Para poder julgar? Para poder apontar o dedo? Para poder falar, você está errado? Não, mas para quê? Para nós podermos, então, aprendermos e verificarmos se sim, vamos ou não aturar esses defeitos. Exato. Não é? Mas, o que mais precisamos de fazer para ter os olhos abertos, né? Não é só olhar os defeitos, mas também olhar o quê? O que fala? Primeiro eu preciso saber o tipo de pessoa que eu estou procurando, né? Não é só olhar os defeitos, mas também entender se, tipo, aquela pessoa é aquilo que eu quero, é aquela pessoa que eu quero. E, acima de tudo, é importante entender se aquela pessoa tem o mesmo plano de vida que eu, pode-se dizer. Se ela tem a mesma vontade das coisas que eu tenho, se ela quer fazer, se ela quer ser o que eu também quero ser. Sim. Então, é importante nós também olharmos para isso. Exato. Olharmos também para se a pessoa realmente ela tem o mesmo objetivo de vida. Exato. Né? Porque quando a gente fala sobre namoro, né, o que é um namoro? Nós aprendemos que o namoro você vai lá, você gosta de uma pessoa, está apaixonado por essa pessoa, então você vai começar um namoro. E vamos lá ver se o namoro vai dar certo ou se não vai dar certo. Ninguém pensa no objetivo. Exatamente. Então, assim, e qual é o objetivo? O objetivo é esse, olha, eu vou experimentar vários para ver se esses vários vão me dar alguma coisa que eu quero. Não, né? Não. Então, qual é o objetivo mesmo do namoro? Qual é o objetivo? A gente namora... por quê? O namoro foi feito pra gente conhecer a pessoa e casar. Não é só sair namorando, tipo, eu vou no restaurante e experimento um monte de prato pra ver qual que eu gosto. Sim. Não, o namoro é feito pra pronto. A amizade, o namoro também é muito importante pra isso. Sim. Então, a gente já na amizade já consegue perceber algumas coisas. E quando eu decido namorar com aquela pessoa, eu decido mesmo que eu tô namorando pra casar. Não, eu vou namorar e aí pronto, um dia... Se Deus quiser, se der certo, a gente casa. Sim. Não, tem que já ter o objetivo de casar. Porque aí sim já começa a dar certo. Exato. E a gente vê muito aí pra fora, e nas redes sociais, e onde nós estamos, que as pessoas, as meninas e os rapazes, eles querem namorar muito cedo. Exato. Né? Eles querem começar um relacionamento porque eu tô apaixonada, porque eu amo, porque é o amor da minha vida. E eu acho que também, às vezes, no caso das meninas, eu falo no meu caso, às vezes a gente nem quer namorar, tanto é porque é o amor da nossa vida. Mas, tipo assim, eu tenho uma amiga e ela namora. E eu fico assim, e ela chega, eu tive um romântico, um jantar... E eu não tenho, eu preciso de um namorado porque eu também quero ter. Às vezes isso acontece bastante. Sim. Então, aí por isso que muitas vezes também não dá certo. Exato. Por influência dos outros.
Exatamente, acaba porque não... tomamos uma atitude baseada na vida do Exato. outro. Né? E se calhar a gente. E talvez a gente nem tenha maturidade para isso. Exato. Né? Porque o namoro não é só a troca de carinho. O namoro não é isso. O namoro vai muito mais além. Porque o namoro, na verdade, ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio da família. Exato. E nós, como mulheres, como você diz, uma jovem, muitas das vezes tomamos decisões que não são decisões que vão nos trazer benefícios, mas pelo contrário. Porque quando nós saímos por aí, vamos namorar, experimentamos um, experimentamos outros, o que acontece? Nós acabamos sendo machucadas, ficam feridas, desnecessárias, porque não tínhamos maturidade. O que uma criança? Porque para mim é uma criança. Exato, O que uma criança de 12, 13, 14, 15 anos sabe sobre ter um relacionamento, sabe sobre criar um relacionamento, né? O que ela vai querer para o futuro dela. Nessa idade elas estão pensando se vão fazer faculdade, se não vão, não é? O que eu quero ser quando eu crescer. Exatamente. E a pessoa tá ali, o que eu quero ser quando eu crescer? Mas tá pensando em namoro, né? O objetivo do namoro, qual é? O objetivo do namoro? É pra gente casar e pra gente conhecer a pessoa. Isso. É pra isso que a gente namora, né? Exato. Mas assim, no namoro, há borboletinhas no estômago. Sim ou não? Exato. Pois é, eu também acho, né? E eu também já senti essas borboletas. Eu também já senti tudo isso. E sei que a gente, nossa, é a pessoa mais perfeita do mundo. É o cara que eu escolhi pra viver. Não é? Ele fala diferente, ou ele come com a boca aberta e você acha aquilo lindo. Por quê? Porque você está tomada pelas suas emoções. Muitas vezes as pessoas confundem essa emoção com o amor. E aí por isso, eu já amo, já vou lá e já vou namorar, casar. Mas isso às vezes é que é ter o olho fechado. Porque a gente está cego ali pelo que a gente é a paixão, né? É aquela pessoa ali que, pronto, a pessoa pode estar careca, mas porque ela fala que eu sou bonita, eu já amo ela. Então, às vezes, a gente confunde. É bem isso mesmo. E aí, por isso que as pessoas acabam namorando com 14, 15 anos. Porque, pronto, um cara que chegou e falou, suas unhas, que bonita. Pronto, já vou casar. Exatamente. E aí, depois no casamento, olha, ele faz isso, ele faz aquilo. E aí acaba não dando certo. Exatamente. Então, o porquê, não é? O porquê que nós temos que namorar. Sim, como a Manu disse, é para nós podermos, então, conhecer a pessoa, né? Para nós, o namoro, ele tem um intuito, ele tem um porquê. Não é o namoro, não é o estar junto, não é dividir aqueles momentos lá no cinema, ou lá em casa, um passeio no parque. Não é só isso, mas isso também faz parte do namoro. Mas não é só isso, o namoro tem algo muito além. E aqui nós falamos que quando nós estamos com as nossas emoções muito afloradas, com uma paixonite muito grande, a melhor coisa que nós temos que fazer, o que é? É ficar junto? É estar cada vez mais próximo? Não é. É dar aquela afastadinha pra, parar. Para acalmar os ânimos, para poder você conseguir ver a sua volta. Porque às vezes a gente só olha ali, mas não olha pra frente, não olha o além. Só fica focada ali naquele momento. E às vezes é aí que começa a dar um grande problema, né? Exatamente, porque nós nos baseamos no momento. Exato. Naquele momento em que nós estamos vivendo. Mas aquele momento não vai ser para sempre. Exato. Porque, na verdade, aquele momento vai dar uma consequência para outra parte da nossa vida. E aí que acontece os problemas, né? Que vem, exatamente, que vem os problemas. Nós estamos hoje falando sobre Antes de Casar, Olhos Bem Abertos, baseado neste livro, que tem esse título, não é? Antes de Casar, Olhos Bem Abertos. É um título um bocado estranho, mas um título que nos traz e que nos faz pensar. Se você quiser adquirir, não é, este material, poder ler mais sobre esse assunto, poder ou até mesmo dar de presente a alguém que você conheça, é só você entrar em contato conosco no WhatsApp, nesse número que está passando em rodapé, falar com um dos nossos atendentes e ele vai te orientar para que você possa, então, adquirir esse material, este livro, para que você possa conhecer mais sobre esse assunto. É um assunto um pouco polêmico, né? É um assunto um pouco fora daquilo que nós estamos habituadas a ouvir,
a assistir, a ver na internet. É um assunto muito fora, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu tenho que ir com calma, as coisas não podem ser assim. E as pessoas lá na faculdade, ou as pessoas lá na escola, ou os nossos amigos ficam, nossa, como que você é careta? Como assim, não é? Eles querem incutir em nós algo que se calhar nem faz parte da nossa essência. Né? E aí a gente acaba sendo influenciado para tomar certas ações que, na verdade, a gente por nós mesmos não faríamos. Pra quê? Porque nós queremos entrar no mundinho deles, né? Exato. E estar ali no mundinho. E isso entra naquilo que eu acabei de falar sobre a dica do dia de hoje, que era, na verdade, a hora do amor, não é? Que nós falamos sobre o manipular. Exato. Então, nós temos que ter atenção em relação a isso. E nós precisamos também de aprender não a se posicionar, mas a nos colocar, sim, se posicionarmos para que as pessoas também possam ver que nós temos a nossa própria opinião. Exato. Nós sabemos o que queremos para nós, né? A gente não precisa de ir na conversa do outro. É assim, bateu aquela conversinha, eu vou conhecer a pessoa, vou ser amigo, porque quando nós nos tornamos amigos, a outra pessoa fica aberta para falar. Exato. Né? E a gente vai dividir coisas, e aí com o tempo nós vamos então assumir um tal namoro, um tal relacionamento. Mas não é um namoro para ficar no namoro, é um namoro para casar. Exato. Por isso que com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos, com 16 anos... Não tem o porquê. Não vale a pena, exato. né? Não vale a pena. E aí eu tenho certeza que tem muito jovem nos assistindo agora e está dizendo assim, é muito careta isso, obviamente que eu tenho que viver, E o que você diz sobre isso? Assim, tem que viver? Tem que experimentar tudo? Eu tenho mesmo que fazer as coisas acontecerem? Porque depois de casar ela não está dizendo que tem que ter os olhos fechados? Então agora, solteiro, que eu preciso de aproveitar. Eu acho assim, que a gente pode viver, tem que viver, pode viver. Mas eu acho que o namoro, essas coisas não se resumem a isso, a viver. Eu vou namorar porque eu quero viver? Acho que não faz muito sentido. Então, assim, lógico, a gente pode viver, ter a nossa vida, ter as nossas experiências, mas não no sentido de, pronto, uma coisa que vai definir a minha vida para sempre e talvez lá na frente eu nem goste disso. É aquela coisa, a gente pode, sim, pensar no agora e viver o agora, mas a gente também não pode esquecer nunca do nosso futuro. Então, a gente tomar decisões baseadas no eu vou viver, às vezes acaba estragando o viver lá da frente. Então, eu acho que às vezes esse pensamento é um pouquinho limitado. As pessoas se limitam muito no vou viver e vou fazer tudo que eu tenho vontade. Mas esquece que tem consequência. Quando minha mãe falava isso pra mim, eu ficava, não, mas eu não... Na minha cabeça, eu não queria chegar nessa idade de ver as consequências. Eu ia ser jovem e fazer tudo que eu quero. E nem ia ter consequência. Ela teve, mas significa que eu vou ter. Eu pensava desse jeito. Mas tem. Tem consequências, não muitas, tem? Tem. Exato. Então, é importante nós falarmos também que um casamento é para a vida toda. Né? E no namoro é que nós vamos escolher a pessoa para viver a vida inteira conosco. Né? Viver a vida inteira é nos momentos bons e nos ruins. E nos ruins. No fato dele comer com a boca aberta ou comer com a boca fechada. Porque no namoro, o que a gente pensa? Ai, tá tudo mil maravilhas. Né? Tá tudo maravilhoso. Que isso? Ele se atrasar um pouquinho, não tem problema nenhum. Tranquilo. Super tranquilo. Ele usar uma camiseta roxa, um short laranja, tá lindo. Super combina. Cor tá tá na maravilhoso. Ele joga bola todo fim de semana, nossa, eu vou lá torcer por ele. Atleta. É assim, atleta. Porque é assim que nós nos colocamos, né, no namoro. Porque tudo é muito bonito, tudo é muito satisfatório. É muito Mas perfeito. E depois? E depois que é como o rosa começa a sumir, começa a ficar um pouquinho mais escuro. E aí que a gente começa a ver as coisas de verdade. Exato. Porque muitas vezes as pessoas estão cegas na hora do namoro. Tipo, só fica focando, lógico, a gente tem que olhar assim para as coisas boas, mas ficar sempre focada só nisso. E às vezes a gente até vê as coisas más. Só que muita gente pensa, não, mas isso é agora. Lá pra frente ele muda.
Ou ela muda. Ou ela muda, exatamente. E nós falando, eu tô aqui, né? Você tá falando e minha cabeça tá a milhão. E eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também devem ter muitas perguntas acerca disso, muitos questionamentos. E você pode mandar aí, através do nosso WhatsApp, do nosso número, os seus questionamentos, as suas perguntas, que nós estamos aqui para poder responder naquilo que for possível e preciso. E se você quiser também adquirir o livro que nós estamos falando nesse momento, não é, sobre o tema do programa de hoje, você também pode fazer com o pessoal que vai te atender no WhatsApp. Mande sua foto e não se esqueça de colocar de onde você está nos assistindo, porque para nós aqui é muito, muito importante saber que você está desse lado, porque tudo isso nós pensamos e fizemos pensando em você. Então aqui nesse livro também tem algo aqui interessante, que diz assim: o namoro, ele tem um propósito. O namoro não é o propósito. Como assim? É aquilo que nós falamos, o namoro ele tem um propósito que é para nós casarmos. Sim. Eu não posso, meu propósito é namorar, pronto, parei ali no namorar. Não vai namorar por resto da vida. Exato, não tem como, não dá, não é bom. Então o namoro é um propósito, mas não é ele é ali, pronto, tem propósito de namorar, mas e depois? Sim. Qual que é o meu propósito? A idade também, não é? Exato. Que nós precisamos, nós começamos a entender a importância disso, porque é o que eu digo, eu tenho uma filha de 16 anos e um filho de 8. Quer dizer, a minha menina de 16 anos, ela vai virar pra mim e falar, eu vou namorar. Eu falei, ok, você quer namorar? Então vamos aqui sentar e vamos conversar, né? Fica aqui a dica pra você, mãe, que tem uma filha adolescente em casa e que tá olhando pra você com 16, com 12, com 15, que diz assim, mãe, eu quero namorar o menino lá da escola, porque o menino é bonito, porque o menino é simpático, porque meu coração bate quando ele passa. Ainda bem que tá batendo o começo, né? Porque sinal que tá viva. Mas, porque eu quero. Peraí. A pergunta que se faz é, você vai namorar pra quê? Ponto número 1. Porque a minha amiga tá namorando? Minha mãe já dizia, você não é todo mundo. É uma frase bem comum. Muita gente ouviu isso. Muita gente. Não é? Eu fui vítima dessa frase. Eu fui vítima. Pois, mas essa frase, ela te trouxe momentos bons e ruins. Mas hoje você... Eu entendo essa frase. Pronto. Muito hoje bem. Eu Pronto. entendo. Tá vendo? Você que tá aí nos assistindo, olha, põe a filha do lado para ouvir isso. Hoje ela entende que você não é todo mundo. Por quê? Porque é uma decisão muito séria. O que uma menina de 16 anos pensa da vida? Eu já tive 16 anos há algum tempo, sim, mas eu tive 16 anos. E eu pensava que, nossa, eu era a bambambam do negócio, eu já sabia tudo. O meu pai era um velho coitado. A minha mãe não sabia de nada, eu é que sei, mas não. Por quê? Porque nós vemos ali, aquele momento, Exato. Né? Eu preciso de namorar com essa pessoa, senão eu vou morrer agora. Mas não é assim. Ou eu tô falando alguma coisa errada? Não, eu já pensei isso também. Pronto, ainda bem. É verdade. Não é? Se não acontecer agora, o que vai ser da minha vida? Precisa ser nesse momento, agora. Já. Não tem como esperar, tem que ser. Porque meus 16 anos é o meu auge da vida, então eu preciso 16 agora. 16 anos, o auge da vida, maravilhoso isso. Eu pensava assim. Maravilhoso isso, 16 anos, o auge da vida. O auge da vida pra quê? Aí nós pegamos e pensamos assim, olha lá, a menina chegou e falou, eu quero namorar. Pronto, você tem responsabilidade por um namoro? Vai olhar teu quarto que você vai saber se você tem responsabilidade ou não. Vai lá olhar o seu material da escola para você ver se você tem responsabilidade ou não. Mas ela tem tanto desejo no coração, porque o mundo, a sociedade hoje incute isso muito novinho. É muito forte, é uma influência muito grande. Exatamente, e é dos pequenininhos. Já vem desde Não é que pequeno, pergunta o quê? exato. Você já tem namorada na escola? Você já tá namorando na escola? Tem 2, 3 aninhos. Vai lá saber o que é, porque foi banalizado o namoro. Namoro é uma coisa corriqueira. E às vezes nem chega ao namoro, fica só no famoso ficar. Pois, e aí já às vezes nem... Aí nós já entramos num lado aqui que ainda é pior ainda. É pior ainda. É um buraco mais fundo. Exato, é pior ainda porque, na verdade, tinha que se sentir usado. Quer dizer, eu vou ali,
dou uns beijinhos e volto para minha casa. Quer dizer, eu sou mais uma mercadoria? Próxima. Mais um pra conta. Mais um pra conta. E ainda vão falar, não é? Sobre colocar num pedestal ou colocar num pódio quem faz mais, quem fica mais, quem se relaciona mais. E nós estamos falando sobre vidas, nós estamos falando sobre famílias, nós estamos falando sobre os nossos filhos. Nós estamos falando sobre o jovem que tem um futuro brilhante e que pode ser interrompido por conta de traumas no sentido emocional. Exato. Não conseguem ter um relacionamento, por quê? Porque as feridas, eu falo que são feridas, né? Da mocidade, feridas de quando somos jovens e inconsequentes, mas aqui também tem um ponto importante, não são só os jovens que fazem essas coisas. Aqueles jovens um bocadinho mais jovens... Um pouco mais de tempo, né? Mas exatamente, um jovem com um pouco mais de tempo, de experiência. Um pouco mais vivido. Pensa que também o namoro é interessante e vamos ficar aqui, vamos fazer a nossa vida assim e tá tudo certo. E não tá certo. Não. Né? E não tá certo porque nós temos uma vida, nós temos uma vida. E essa vida foi paga com um preço tão alto e nós acabamos jogando essa vida assim de qualquer maneira e usando essa vida de qualquer forma. Por isso que é importante nós estarmos com os olhos bem abertos. É nós olharmos para a pessoa que nós escolhemos estar juntos, num namoro, ou até mesmo o pensar, né? Eu penso em namorar com essa pessoa. Essa pessoa olha, talvez ela seria a pessoa ideal para mim. Então o talvez vai sempre me deixar com o pé atrás. Eu me aproximo, vou me tornar amigo dessa pessoa, vou estar do lado dessa pessoa e vou começar a observar. Mas às vezes o que acontece é muito ao contrário. Às vezes é tipo, talvez eu goste daquela pessoa, talvez eu queira namorar, então eu vou. Pronto, eu quero e talvez, como que é talvez, né? Já vou rápido. Exatamente. E aí depois que entra, o que acontece? Não dá muito bom, não dá muito certo. Não dá muito certo. Exato. Porque nós começamos a ver aquilo que a gente não queria ver. E aí depois, como a gente tá vendo aquilo que não queríamos ver, o que a gente faz? Fechamos os olhos. Exato. Fechamos os olhos. Por quê? Porque eu tô igual a toda a gente. Porque as minhas melhores amigas, as minhas BFs, também são assim. Né? Meus BFF, tudo namora e eu também tenho que namorar. Exato. Mas às vezes é um namoro abusivo. Às vezes é um lugar onde ao invés de você estar feliz, você está triste. Você fica oprimida. Oprimida. Né? Perdemos a nossa essência de mulheres maravilhosas que somos, independente da sua raça, independente da sua cor, independente da sua idade. Você tem que acreditar que você é sim uma mulher maravilhosa. Você tem mesmo que acreditar que você é sim especial e que você tem o direito de obter as melhores coisas vindo de um relacionamento ou vindo daquilo que você achar que tem que ser. Mas você tem que obter as melhores coisas. E nunca se esquecendo da nossa essência. Nunca se esquecendo daquilo que mais move a nossa vida, né? Que é aquela que dizem a paz de espírito. Né? A paz de espírito, o bom de você botar a tua cabeça no travesseiro e se falar, sentir bem, tá tranquila, bem, né? Exato. Tô feliz, independentemente se tô namorando, se não tô, enfim, não interessa. Sim. O que interessa é o que eu tenho dentro de mim, o que interessa é aquilo que nós temos dentro de nós. Então é importante nós irmos além, né? Além, buscarmos algo além, porque há muitas jovens hoje, e você pode me falar um pouquinho sobre isso, que buscam a verdadeira felicidade em coisas. Isso é verdade. Eu acho que às vezes a gente... Na verdade, a maioria das vezes o que acontece, pelo menos na minha opinião, do que eu vi na minha escola, quando eu era da escola. Exato. Que às vezes a gente vê nas pessoas, por exemplo, eu tô em casa, no celular, e eu vejo que pronto, tem um influencer que aquilo ali, olha como ele tá feliz com aquilo. E aí eu quero ter. Só que não é, às vezes pode trazer felicidade para aquela pessoa, mas não significa que vai trazer para mim, porque nós somos pessoas diferentes. E às vezes até aquela pessoa não é feliz com aquilo, mas porque eu vejo que eu quero que eu tenha. Então a gente fica muito focado nas coisas que as outras pessoas acham que é boas e eu quero ter só porque os outros acham. No fundo eu não me pergunto se é aquilo que eu gosto, se é aquilo que eu quero, se é aquilo que vai me fazer feliz.
se faz você feliz, então automaticamente tem que me fazer feliz. Exato. E não é assim. Então, às vezes, muitas pessoas se perdem em si mesma, porque acaba perdendo, digamos, sai da sua moralidade. Exato. Sai fora daquilo que ela acredita. Exato. E aí, isso eu já acho que faz a pessoa mesmo ficar naquela infeliz, pode-se dizer. Acaba perdendo... Exatamente, a sua essência. Exato. Né? Acaba perdendo, se calhar, até todo o investimento de um pai e de uma mãe em uma boa educação, em mostrar os princípios, né? Os bons princípios, o respeitar as pessoas. E às vezes nós ensinamos isso e nós falamos, né? Eu como mãe, muitas das vezes ensino isso, mas eu não ensino só o respeitar o outro. Você também precisa de se respeitar. Exato. Você também precisa de respeitar os seus limites. Não é porque você respeita os seus limites que você é mais ou menos do que qualquer outra pessoa. Mas você respeitando os seus limites, você de certeza vai ser um adulto, uma esposa, um marido feliz. Eu acho que também, antes da gente começar a pensar em gostar de outra pessoa, aí começar a pensar em entrar num relacionamento, a gente deve começar, em vez de eu começar a gostar daquela pessoa, eu começar a gostar de mim. Porque às vezes pra gente amar aquela pessoa antes, é importante a gente se amar. Exato. Porque não tem como eu amar o próximo se eu não me amo. Exatamente, então... porque é o que você vai passar para a pessoa. Exato. Isso é bem interessante, porque há jovens que às vezes estão deprimidos, ou às vezes não estão felizes, ou acham que precisa de algo material que vai suprir aquela depressão ou aquela situação da qual ela se encontra. Eu falo que aquele buraco, né? Porque eu acho que todo adolescente, todo jovem já entrou no buraco. E não adolescente jovem, qualquer pessoa, qualquer mulher já entrou num buraco do qual somente nós podemos sair dali. E por que nós, muitas das vezes, não conseguimos sair? Porque nos deixamos levar aquilo que você disse. Por aquilo que os outros dizem. Exato. Se é bom para ele, é bom para mim. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Meu marido sempre fala de você não ser Maria, vai com as outras. Sim, sim. Então ele fala assim, você tem que ter personalidade. Você precisa de saber quem você é. Você não pode ir pela cabeça dos outros. Então é importante nós sabemos disso, né? E os jovens também é importante eles saberem disso. Que ele precisa de se impor, de se posicionar na postura dele. Não é o momento, não é a hora. Eu sim decidi esperar, eu sim decidi aqui viver por um sistema do qual eu aprendi ou do qual estou aprendendo. Exato. E esse sistema é o sistema do cara que nos rege, que na verdade é Deus, que é o nosso Pai. É aquele que nos fez e que nos deu tudo isso que nós temos hoje. E ele nos fez sim para namorar, para ser felizes, para casar, para viver em união. Mas nós também precisamos de fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos conseguir executar o plano dele para nós. Sim. E é interessante. E é um tema que, se a gente começasse aqui e continuássemos a falar muito sobre esse tema, a gente ia abordar aqui N coisas. Né? Nós iríamos abordar aqui N assuntos que eu acredito que no decorrer aqui, não desse programa, mas no decorrer dos nossos programas, nós vamos falar ainda muito sobre esses assuntos, porque nós precisamos de trazer essas verdades para o mundo em que nós estamos vivendo. Né? Essas verdades que sei lá, que a internet não mostra, ou que não é aquilo que nós ouvimos na escola. Eu acho que nem tudo que a gente escuta é uma verdade. Da internet, principalmente, tudo que vem da internet, assim, 90% das vezes nunca é verdade. É mais pra gente ser manipulado, na verdade. Então, isso que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que aprender que... Eu acho que pro jovem, assim, o que é mais importante é a gente, basicamente, não ligar porque as pessoas pensam ou falam. Porque te zoar ou brincar com essa cara, todo mundo vai fazer. Mas você, então, pronto, porque estão me zoando, eu vou tomar essa decisão porque é o que eles fariam. Mas depois, quem sofre a consequência? É isso que a gente acaba esquecendo. Que por mais que eu tome uma decisão baseada na vontade de outra pessoa, essa pessoa nunca vai sofrer a consequência que eu vou sofrer. Então, a gente tem que parar pra pensar e ver se é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu vou me deixar influenciar? Eu tô fazendo isso porque eu quero?
ou porque eu tô vendo as outras pessoas fazer. E isso é fácil? Essa decisão é fácil, Manu? Não mesmo. Pra mim, particularmente, já é muito difícil. Teve várias coisas que eu fiz na minha vida, que não que eu tenha vivido muito, mas até agora, que foi por influência das pessoas. Um exemplo que eu posso dizer é do meu cabelo. Eu tenho um cabelo cacheado, mas porque eu tinha... Por sinal, fica aqui um adendo, é lindo. Obrigada. Mas eu tinha amigas, e todas as minhas amigas tinham cabelo cacheado, mas elas faziam alisamento. Então, pra mim, pra eu estar bonita, eu tinha que ter o cabelo liso. E meu pai, ele falava, não vai fazer. Só que aí ele me deixou e eu fiz. Eu gostei, mas passou num tempo, eu percebi que não era eu. Não era aquilo que eu queria. Não era, exato. E foi muito difícil, porque eu tive que deixar meu cabelo crescer do zero. Eu cortei ele de tamanhos que eu me arrependo até hoje. Então, assim, é um exemplo bobo. Mas às vezes acontece com coisas sérias na nossa vida. Exato. Então, às vezes, ou fazer o cabelo porque a minha amiga fez, talvez não seja tão grave. Mas eu tomar o passo de namorar, de estar com alguém, porque a minha amiga tá, aí já influencia uma coisa muito grande na minha vida. Então, por mais que seja difícil, se a gente começar a praticar nas pequenas coisas, tipo no cabelo, na maquiagem, na unha, talvez a gente consiga colocar isso nas coisas grandes também. Exatamente. Por isso que é importante nós termos os nossos olhos mesmo bem abertos em relação a isso. Porque são decisões cruciais para nós, né? São decisões que um jovem toma, ou uma pessoa assim também não tão jovem, toma uma decisão que vai acarretar para a vida toda, se der certo ou se não der certo o namoro, né? Claro que a gente acredita que o namoro, nós namoramos para casar, mas se no decorrer do nosso namoro nós começamos a perceber que afinal aquela pessoa não é tudo aquilo que ela me mostrou ser quando eu o conheci, se calhar ele já é aquele controlador, Exato. Se calhar talvez ele seja uma pessoa que seja possessivo, que você não possa ir para lado nenhum, mas mesmo assim ela tem que ficar jovem, ou que seja lá quem for essa mulher, tem que ficar com essa pessoa, mano? Não, ela não precisa, porque o namoro serve, lógico, não vou ficar, então agora tá liberado namorar quem eu quiser. Não é isso, gente, não é isso. Mas o namoro serve pra isso. Então, se eu tô namorando e eu vejo que a pessoa é uma pessoa abusiva, se a pessoa é uma pessoa ciumenta nível hard, tipo, eu não posso sair pra comprar pão. Então, aí sim, eu acho que nós devemos sim, acho não, né? O certo é nós fazermos isso, é nós cortarmos por ali. Do que ele vai mudar no casamento, quando a gente casar ele muda, ele fica diferente. No casamento fica pior, porque quando a gente é amigo, a gente conhece uma parte da pessoa. Vamos dizer que a gente conhece 30% da pessoa. Aí quando a gente namora, a gente já tá conhecendo mais 30%. Mas no casamento, a pessoa já se abre por completo. Exato. E se ela era assim já no namoro, no casamento, ela vai ser bem pior. Então, a gente deve sim parar por ali, mas isso também não significa, porque agora eu tô namorando uma pessoa e ela, em vez de usar rosa, que eu queria, uma blusa rosa, usa uma blusa azul, vou terminar, vou pegar o amigo dele. Não é assim que funciona, não é desse jeito. A gente tá falando de caráter. Exato. É bem isso mesmo, mas é bem isso mesmo. E é importante nós falarmos dessa maneira e explanarmos isso dessa forma, para que todos aqueles que estejam aí nos assistindo possam entender o porquê realmente nós precisamos de namorar, o porquê precisamos de dar um passo de cada vez, porque às vezes a pessoa está aqui e vai lá, e aí depois o casamento não funciona, às vezes a família fica destruída, você mesma não consegue ser feliz. Mas por quê? Porque nós ultrapassamos várias etapas até tomar a decisão final. Ou porque o amigo é legal, ou por isso, ou por aquilo. Uma coisa que nós temos que ver é que temos que tomar decisões sim, é importante o namoro sim, mas é importante o namoro para nós. Né? O que aquele namoro representa para mim e o que aquele namoro representa para o outro. Porque você não namora sozinha. Exato. Isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante. A gente namora com outra pessoa e às vezes eu fico só no meu, o que eu acho, o que eu quero. Uma vez que eu ouvi, é assim, às vezes a gente coloca, pronto, vou fazer a lista da pessoa que eu quero. Eu quero uma pessoa educada, uma pessoa assim, assim, assado. Mas primeiro de tudo eu preciso ver se essa lista que eu fiz da pessoa que eu quero, se eu vou conseguir ser essa pessoa.
Pra ele. Exatamente. Exato. Então, isso é interessante. às vezes eu coloco, tipo... Diga-me mais sobre esse assunto. Diga-me mais sobre esse assunto de fazer listas, não é? Que as pessoas lá em casa também querem saber o que é fazer sim, lista. Sim. Fazer uma lista, por exemplo, às vezes a gente quer namorar. Então, namorar também pode dizer que é um projeto. Então, então antes de eu namorar, eu tenho que sentar, parar pra pensar e falar que tipo de pessoa que eu quero. E eu começo a colocar, eu quero uma pessoa que seja assim, 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 assado. Mas às vezes a gente coloca, tipo, cria um Ken da Barbie, que não existe. Entendeu? Não tem como aquela pessoa ser tudo isso. Sim. Então, antes eu tenho que fazer minha lista e depois parar e pensar. Eu conseguiria ser essa pessoa pro outro? Porque é muito fácil eu falar, ó, você tem que ser assim, assim, assim pra namorar com você. Mas e eu? Eu tenho que ser como? Exato. Então, às vezes também a gente esquece, acaba esquecendo completamente que tem outra pessoa ali. Exatamente. Então é importante nós pensarmos que eu tô namorando, mas ele também tá namorando, a gente tá namorando junto. Então a gente tem que ver como é que vai fazer. Será que os propósitos são os mesmos? Exato. Né? Será que os sonhos são os mesmos? É importante. Né? Um quer morar no Brasil, calor todo, e o outro quer morar na Sibéria. E aí? O que acontece? É uma pessoa maravilhosa, é linda, foi o homem que eu pedi, tá lá escritinho, bonitinho. Mas ele quer morar no frio, ele gosta de neve. E você gosta do quê? De um calor maravilhoso. Como é que a gente vai resolver isso? Só me explica. Eu acho assim. Não é só porque, pronto, uma pessoa... Eu vou morar na Sibéria e você no Brasil. Às vezes, no relacionamento, a gente tem que entender também que a gente tem que abrir mão de certas coisas. A pessoa pode ser a pessoa perfeita, maravilhosa, o que eu pedi. Só que ela quer morar na Sibéria e eu gosto de morar no Brasil. Eu tenho o que... Então, alguém tem que abrir mão do que quer. Exatamente. Lógico que, pronto, a pessoa também... abre mão toda hora. Eu quero ali, então abre mão de você, abre mão você, abre mão você. Não. A gente tem que sentar, chegar no consenso e um dos lados tem que ceder. Porque eu acho que a base do relacionamento também é isso. Entender que uma hora um vai ter que ceder pro outro. Uma coisa que eu ouvi também, que pro relacionamento dar certo, a gente tem que entender que não é um namoro, um casamento, não é pra gente ser feliz. É pra gente fazer o outro feliz. Exato. Então, se um homem e uma mulher estão namorando e casam com o objetivo de fazer um ao outro feliz, os dois vão ser felizes. Exatamente. E aí, já não tem, não é problema. Por isso que é importante nós sabermos qual é o objetivo, né, desse Exato. namoro. Por que você, fulano, quer namorar comigo? Fica aqui também. Quero namorar com você. Ok, você quer namorar comigo, você gosta de mim, você me acha linda, plena, maravilhosa. Isso eu já sei que eu sou, ponto. Né? E depois, aqui nós vamos conversar. Então, ok, você quer namorar comigo, então vamos lá. Mas você quer namorar comigo por quê? Por que você quer namorar comigo? Qual que é o intuito desse namoro? Porque você também já vai fazer a diferença, né? Se a outra pessoa está habituada a brincar com os sentimentos do outro, com você ela não vai conseguir brincar. Ela vai tomar um susto, né? Se você chega e fala, quero namorar pra quê? Mas você vai ficar um pouco assustada. Mas é importante fazer isso. Realmente ela não vai entender. Ela não vai entender. Mas aí você também descobre quem é a pessoa. Exato, exatamente. E essas coisas todas que aqui nós estamos falando do quê? Baseado? No livro Antes de Casar. Nesse livro. Tá vendo como é que ela tá espertinha? Por quê? Porque ela estudou o manual de casa, percebe? Ela estudou a liçãozinha. E ela está a passar para nós, não é? E a conversar conosco sobre esse assunto. E é interessante, né? Nós temos... Ninguém espera um porquê. Exato. Por quê? Todo mundo espera um sim. Sim, Claro. Ai, meu Deus, eu não óbvio. esperava. Meu Deus, era tudo que eu mais... não esperava, né? Realmente, estava ali parecendo... Mas não esperava, a gente faz a plena, óbvio. Exato, tem que fazer a plena. Não pode ser fácil, não pode ser fácil. Um ponto importante, nós não podemos ser fáceis. Exatamente. A gente aprende, e o meu pai me dizia assim, sabe que a pérola, sabe pérola? Pérola, nós encontramos ela onde? No fundo do mar, dentro de uma concha extremamente fechada, não é? E fica bem fechado. Então, o homem tem que descer lá, pescar aquela concha e abrir a concha. Então, ali está a preciosidade. Aquilo que está por cima, que todo mundo vê, que todo mundo pega, isso para o homem não tem valor. Então, a gente tem que ser difícil. Tem que ser difícil. Não é assim de qualquer maneira. Não é verdade, Manu? É assim, o ser humano em geral, não é só os homens, as pessoas em geral, não gostam muito da coisa que vem muito fácil. Não dão valor. Exato, o que Essa vem é muito verdade. fácil não dá valor. Então, a pessoa
você tem que, às vezes a gente tem que entender que a gente não pode aceitar pessoas que não queiram lutar por nós. Muito bem. Então eu não posso lutar por pessoa que, olha, eu gosto de você. Tá, e o que você vai fazer em relação a isso? Exatamente. Eu gosto de você, ok. Adoro isso. Todo mundo gosta, isso é uma coisa óbvia, mas o que você vai fazer em relação a isso? Exato. É isso que a gente tem que pensar. Exatamente, porque se nós pensarmos assim, a pessoa vai falar, nossa, é diferente, então eu vou Exato. investir. Ele já vai começar a olhar para você ou para quem quer que for de uma maneira diferente, né? Vai olhar de uma forma diferente e vai dar o valor que você merece, o valor que você que está nos assistindo também merece, porque você tem que lembrar que você não é qualquer coisa, você é uma mulher. E Deus, quando Ele fez a mulher, porque tudo que nós temos, você acreditando ou não, foi criado por Deus. E nós também. E quando Deus fez a mulher, Ele deixou bem claro e bem escrito que Ele fez uma coisa boa. Muito boa. Exato. Então nós temos que nos colocar nessa posição de uma coisa boa. Quer dizer, ninguém vai me tratar de qualquer maneira, ninguém vai olhar e vai falar, eu vou namorar com essa e já está, e depois quando eu cansar, não é bichinho de pelúcia. Não é assim. Nós não fazemos isso nem com animal de estimação, Exato. que dirá com uma pessoa. Da mesma maneira que nós, como mulheres, também não podemos estar neste lugar de eu vou namorar com um, com outro e com outro. Por que não? Porque nós estamos mexendo com o sentimento das pessoas. Exato. E nós não queremos para o outro, O né? que a gente não quer. Exato, nós não fazemos para o outro aquilo que a gente não quer para nós. Exato. E isso é mesmo muito, muito importante. Claro que eu queria falar muito mais, muito mais, muito mais. Aqui está um papo muito, muito gostoso. Acredito que ela vai voltar mais vezes para nós abordarmos esses assuntos, mas eu quero agradecer imensamente a sua participação no nosso programa, dizer que você sempre vai ser bem-vinda. Muito obrigado mesmo por ter estado conosco. E você que está aí em casa, eu deixo mais uma vez em rodapé o nosso WhatsApp, para que você possa entrar em contato, para que você possa falar um pouco sobre o que nós, né, a nossa conversa de hoje, o que nós conversamos hoje, o que nós explanamos hoje através desse tema que diz antes de casar, olhos bem abertos e depois de casar, olhos bem fechados. Claro que é assim um tema um quanto estranho, mas é uma verdade para nós podermos vencer. O namoro não é só um namoro, o namoro ele tem um objetivo, o namoro ele tem um alvo a alcançar, e esse alvo, na verdade, é o nosso casamento, é a nossa família, é um plano de vida para o futuro, que precisa de ser pensado, analisado antes de dar o primeiro passo. Porque depois que nós damos o primeiro passo, o que acontece? Vai ser natural as coisas continuarem. E se eu continuo errado, eu vou acabar errado. E por isso que hoje nós vemos tantos divórcios, tantas meninas e rapazes com marcas horríveis no coração, na alma, porque não tomaram a decisão certa. Então eu deixo aqui para você o nosso muito obrigado por estar aí, e também agora vamos despedir do pessoal, não é? Muito obrigada pelo convite, né? E se eu voltar mais vezes, eu vou agradecer mais vezes. É isso mesmo. Então, fique conosco, que nós vamos ainda, e já estamos mesmo a terminar, mas eu ainda tenho algo muito importante para te dizer como mulher. É isso mesmo, finalizamos agora o nosso programa, o nosso bate-papo com a Manu. Foi um bate-papo muito divertido, foi um bate-papo muito bom, não é? Que nós falamos sobre esses assuntos assim um pouco mais delicado para as pessoas ouvirem, mas são assuntos que vai fazer com que nós crescemos, que a gente possa sim tomar decisões que vai nos trazer bons resultados. Então, minha amada, quero te dizer que você é maravilhosa, quero te dizer que você é capaz de fazer tudo e cative as pessoas com o seu íntimo e não com o seu externo, porque o que vai prevalecer sempre será o seu íntimo. Por isso, eu exorto você, assim, a vir e falar conosco através do WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, nós vamos estar aqui. Eu espero você
no nosso próximo programa. Não perca, nós temos um encontro marcado. Tudo que nós fazemos aqui é para poder atingir o teu coração, é para poder estar perto de você, para que a gente possa ser, sim, mulheres valorosas, mulheres cheias do poder, para nós podermos vencer todas as adversidades, vencer todas as circunstâncias que têm aparecido nas nossas vidas. Então, daqui do estúdio, eu me despeço de você e tchau, tchau!